ela compreenda isso. Meu Deus, existe alguma coisa que o Senhor está mandando agora. O Senhor está mandando algo agora nesse altar, Senhor. E nós receba, igreja, receba. Deus está mandando algo. O Espírito do Senhor está mandando algo para nós. Existe algo sendo mandado do alto. E foi a melhor coisa que você fez. Foi vir aqui hoje. Priorizar as coisas de Deus. Aleluia. Adore ao Senhor. Exalte o nome dEle. Digno de glória é o nosso Rei. Digno de honra é o nosso Rei. Aleluia. 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 Te amamos, te louvamos, e que nessa noite o Senhor possa entregar tudo o que precisamos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Então, quem crê, diga amém, diga graças a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Boa noite. Dê boa noite a essa pessoa que está do seu lado. Sorriso folgante. Aleluia. Senta aqui pertinho, tá? Não senta longe não, senta pertinho. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Amém? Eu não sei se você, você entende que o mover do Espírito, às vezes Deus está mandando uma direção na hora da oração. Você nota isso? Quem nota isso? Por isso que nós temos que orar. A direção vem quando a gente ora. Amém, igreja? Até quando a gente não sabe o que fazer. Tipo, Moisés orou e não era para orar, mas porque ele orou, Deus falou para ele: por que clamas? É hora de marchar. Quando a gente ora, vem a direção do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. E hoje, engraçado, né? Deus me deu uma mensagem hoje para falar meio que na contramão, porque está todo mundo falando de independência. Independência, faca na caveira. Pessoal, tudo falando de independência. E fica lindo chamar o povo para a igreja. Independência. Vem cá que eu vou te dar o óleo, que eu vou te dar a bandeira, que eu vou te dar o mundo inteiro. E hoje, na contramão de tudo isso, nós vamos falar sobre dependência de Deus. Amém, igreja? Todo verdadeiro servo de Deus, ele compreende que a dependência de Deus é algo base, é algo primordial.
todo verdadeiro cristão, cristão cristalino, verdadeiro, ele entende a dependência de Deus. Ele mede, ele sabe a dependência de Deus é algo muito importante na vida dele. Ao contrário, vamos virar a moeda, a pessoa que ela não se converteu, ela não compreende a dependência de Deus. Ela acha que pode resolver sozinha. Ela acha que ela pode viver a vida sem se preocupar se Deus quer, se Deus está de acordo, se Deus aprova ou não. Deus me deu uma direção aqui em cima do altar que complementa o que está escrito aqui na Bíblia. Algo muito lindo, amém, igreja? Diga glória a Deus. Você que é mãe, você vai entender mais ainda. Quem é mãe aí? Aleluia. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. O título está assim: a videira e os ramos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Olha como é importante a palavra. Aí ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer aonde? Na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Até aqui. Diga glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, essa passagem aqui, presta atenção agora. Toda atenção ainda é pouca. Essa passagem aqui, essa pregação do Senhor Jesus aqui, ele estava explicando para Israel que Israel não pode viver sem Deus. Amém? Que Israel não tem condições de viver sem Deus. E ele dá o exemplo da videira e os ramos. E todo mundo
sabe que quando o ramo sai do caule, seca. E tem muita gente secando, porque saiu do caule. Quem está compreendendo, pastor? Existem pessoas que elas não compreendem essa dependência, e quando saem do caule, secam, morrem, são pisadas. Quando eu estava aqui no altar, orando, adorando, Deus me mostrou um útero por dentro, com um bebê. E na minha visão havia algo envolto daquela criança. E aquela criança estava dormindo em um colo feito por Deus. Preparado para a revelação? Então segura aí. Deus me mostrou uma criança em um útero, em um ventre. E essa criança estava de olhos fechadinhos, e ela estava recebendo um alimento que vinha por um cordão. E esse cordão chegava o alimento na hora certa. A criança não precisa chorar por comida, porque o alimento vem na hora certa. Naquele instante, onde a criança está em um colo, recebendo esse alimento que vinha por esse cordão, a criança se sentia segura, e o semblante da criança era de paz. E Deus me mostrou que nós, quando estamos em um ambiente espiritual que nos cobre, e esse ambiente está cheio da glória de Deus, e existe uma ligação de um cordão que vem do céu até cá embaixo, e nós, como crianças, porque quem não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Uma criança que entende o que é depender, porque a criança, ela no seu instinto entende o que é depender. Você entende isso? Então, esse ambiente de glória, onde há uma ligação com o céu, e nós a cada dia vamos nos alimentando e vamos ficando mais fortes,
desenvolvemos, vamos ficando maiores, vamos sendo preparados para sair lá fora, vamos sendo preparados para o mundo, para as dificuldades. Mas só que isso não pode ser interrompido. Assim como uma criança que está no útero e existe um tempo, e esse tempo não pode ser interrompido, porque se esse tempo que a criança fica no ventre materno for interrompida por uma circunstância, isso pode acarretar a morte. Por quê? Porque não está preparada ainda. Há casos que a criança tem que sair antes, e você sabe que existem riscos de sair antes. A criança precisa ali receber todo o alimento necessário e o tempo necessário para que ela esteja fortalecida. Diga glória a Deus. Quando chega a época daquela criança sair, então, em meio a dores, aquela criança sai daquela bolsa, e mesmo quando ela sai, ainda existe uma ligação. Mesmo quando ela sai, há ainda uma ligação. Mesmo ela fora daquele ambiente, ainda há uma ligação. Até que chega a hora daquele cordão ser rompido. Existe o tempo do cordão ser rompido. Não se deve romper o cordão antes do tempo. Quem está entendendo? Existem pessoas que elas não entendem a dependência de Deus. Elas querem cortar o cordão. Elas acham que o cordão está atrapalhando, e elas olham o cordão e dizem: não, esse cordão está me atrapalhando, porque eu não consigo fazer o que eu quero. Eu quero sair, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero me prostituir, eu quero fazer o que me dá na telha, e esse cordão está me atrapalhando. Eu quero cortar esse cordão, e eu quero sair desse ambiente, eu quero ir embora desse ambiente. E muitos não voltam nunca mais, porque cortam aquilo que as liga com Deus. E quando a pessoa ela corta essa ligação com o céu, ela pode não voltar nunca mais. O Senhor Jesus, nessa pregação, estava dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu pai era um agricultor. Mas tem uma coisa: sem mim nada podeis fazer. Ele estava dizendo: Israel, sem Deus
Não há como. Sem Jesus não há vida. Porque se Ele é o caminho, a verdade e a vida, para onde iremos nós sem Ele? Então, nesse espírito de independência de Deus, começou lá no céu, onde alguém que tinha forma perfeita quis cortar o cordão e seguir sua vida, e foi a pior coisa que ele fez. Quem está entendendo, pastor? Lúcifer, ele foi o primeiro a querer ser independente de Deus. E como custou caro essa independência de Deus. Ele cortou o vínculo com o Pai. E quando a pessoa ela corta esse vínculo com Deus e sai do ambiente de glória, aquela pessoa ela está se dirigindo à morte, se dirigindo à morte espiritual. Mas quando a pessoa ela compreende que sem Deus nada podemos fazer, então ela se torna como uma criança no ventre materno que espera, se alimenta, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Então naquele instante a pessoa entende que aquele ambiente de glória, ligado no cordão que vem de Deus, onde ela recebe o alimento a cada dia, e aquele alimento tem hora para descer, porque primeiro passa pela mãe, para depois vir para ela, porque na verdade primeiro Deus desce com o alimento, para depois aquele alimento vir até a pessoa, assim como a videira verdadeira que extrai de uma raiz e passa no caule até chegar na folha que está na pontinha. Aleluia! Você está compreendendo a revelação? Você está no útero espiritual, num ambiente de glória que está ligado com o céu. Muitos estão desprezando o ambiente de glória e a ligação com o céu, e estão querendo sair do ambiente de glória. E o ambiente de glória não pode ser trocado pelo ambiente de sucesso. O ambiente familiar não está acima do ambiente de glória. Quem está compreendendo isso? As pessoas, elas estão absorvendo o que Satanás provou, a independência de Deus. As pessoas, elas estão querendo se afastar do ambiente de glória. E uma pessoa se afastando do ambiente de glória, do vínculo com o Pai, essa pessoa, ela está à beira da morte espiritual. São muitas e muitas as pessoas que estão tomando decisões, que estão tirando ela do ambiente de glória,
da proteção do útero espiritual. E essas pessoas talvez nunca mais voltem. Porque Nicodemos disse: como posso voltar ao ventre materno e nascer de novo? Porque na verdade, fisicamente uma criança não pode voltar para o útero. Quem está entendendo, pastor? Amados irmãos e irmãs, o que nós estamos tratando aqui hoje é de uma revelação espiritual sobre a dependência de Deus. E vai valer a pena você ficar, às vezes parece solitário, mas não é. Existe alguém que está cuidando. Às vezes a criança não tem ninguém para brincar, ela está ali no útero materno, não tem ninguém para ela abraçar. Às vezes parece monótono, mas aquele ambiente, ele precisa daquela paz. Aquele ambiente, ele foi criado por Deus. Então a pessoa, ela tem que entender que ela precisa ficar no ambiente de glória, porque o ambiente de glória é o esconderijo do Altíssimo, e sobre a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Quando a pessoa compreende a dependência de Deus, vai valer a pena sair na hora certa. Pastor, e que hora certa será essa? Amados irmãos e irmãs, existem duas formas. Um dia o cordão será cortado. No dia que você morrer, o cordão será cortado, porque você vai para os braços do Pai. Ou o arrebatamento pode acontecer. Amém? E você ser tirado dessa terra direto para o colo do Pai. Quem compreende isso? Amados irmãos e irmãs, eu vou dizer uma coisa para você. O útero materno é o melhor lugar para a criança ficar. Às vezes a mãe fuma, bebe, usa drogas. A criança sacoleja ali dentro, mas ainda é o melhor lugar, porque pior é se aquela criança estivesse fora naquele momento. Por isso que a Bíblia diz: ai das que estiverem grávidas naquele tempo. Amados irmãos e irmãs, o melhor lugar onde você deve estar é o ambiente de glória. Nunca saia desse ambiente de glória. Ele promete te alimentar, proteger você, cuidar de você, até chegar a hora. Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. O Senhor foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. Então eu necessito estar ligado com o Pai, ligado com o céu. E o Senhor, naquela pregação, ele dizia: Israel não vive sem Deus. Quando nós
entendemos isso, que precisamos de Deus, que não podemos viver independente de Deus, mas nos alimentamos de tudo que procede da boca do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, hoje, deixa o Espírito Santo revelar para você, mostrar para você, que depender de Deus é a coisa melhor desse mundo. Depender dos homens é humilhação. Depender dos governos é vão. Depender do próprio braço, a Bíblia diz que é enganoso, é vão, é pecado. Mas depender de Deus, se colocando no ambiente de glória, você vai estar no lugar certo. Aí onde você está, fale com Deus. Diga: Deus, eu quero estar nos teus braços, eu quero estar no ambiente de glória, eu quero estar junto a Ti, eu quero estar contigo, eu quero ser um contigo, Senhor, porque andarão dois juntos sem estar de acordo. Eu quero andar com o meu Senhor, eu quero estar com o meu Senhor. Aleluia. Grandes são as suas obras, infinitas maravilhas, tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nem um segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Ele é muito precioso para mim. Aleluia. Não dá pra ficar nem um segundo sem luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, levanta as mãos, aleluia. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração e me leva nos teus braços, sim, e me leva nos teus braços.
o tempo de sofrer chegou ao fim. Então diga: vem me tocar, Senhor. Levante as mãos. Vem me tocar. Oh, aleluia. De todo o meu coração, renova meu coração e me leva nos teus braços. Aleluia. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Até Jesus. Adão estava no paraíso e houve um erro, e eles foram expulsos do paraíso. E fora do paraíso, eles que tinham que se virar. E Deus falou para ele: agora do suor do teu rosto comerás. Agora é com você. Quando você sai de um ambiente de glória, o problema é seu. Quando a pessoa ela se torna independente de Deus, aí ela que vai ter que resolver. Ela vai ser a proteção dela, ela vai ser o alimento dela, o braço dela é que pelejará por ela. Mas quando a pessoa ela fica no ambiente de glória, a responsabilidade da vida dela, do alimento dela, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. A responsabilidade da sua vida, quando você está no ambiente de glória, é de Deus. Deus quer cuidar de você. Nunca deixe o espírito de independência de Deus entrar no seu coração, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.